pessoal, professor Adair. Hoje nós vamos começar o estudo de análise combinatória. Então nós vamos entrar bem no comecinho da coisa e vou relembrar algumas coisas que vocês já devem ter visto no estudo de conjuntos. Vamos lembrar lá. A parte de conjuntos que a gente lembra é a seguinte. Eu tenho aí um diagrama de Venn. O diagrama de Venn eu represento um conjunto, dou um nome ao conjunto, conjunto A. Todos os elementos que fazem parte desse conjunto estão aqui dentro. Quem não faz parte do conjunto está do lado de fora. Professor, eu já sei disso. Muito bem. Aí eu tenho um outro conjunto. Perfeito. Esse outro conjunto é um conjunto B. Então eu tenho um conjunto A e um conjunto B. Pode ocorrer do conjunto A ter elementos comuns em relação ao elemento do conjunto B. Por exemplo, tem os alunos que estudam na escola e alguns deles fazem curso de inglês fora da escola. Então eu tenho o conjunto dos alunos que estudam numa escola e tenho um conjunto de alunos que fazem aula de inglês. E alguns deles fazem aula de inglês e estudam na escola ao mesmo tempo. Então, quando ocorre essa interseção, interseção é justamente essa parte aqui de elementos que fazem parte de um conjunto e do outro também. Como se os alunos de uma determinada turma, de uma determinada escola, que fazem também aula em outra escola, tá? Então, aqui eu chamo isso daqui de A interseção com B, tá ok? Então, aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B. Os elementos que estão na interseção dos dois pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Vamos imaginar que esse daqui é um conjunto dos alunos de uma determinada escola. E tem aqui nessa escola, nessa turma, 40 alunos. E nessa outra escola aqui, nós temos uma turma de inglês que tenha 20 alunos, tá? Nós sabemos que os alunos que fazem aula aqui nessa escola e inglês é um total de 5 alunos. Então veja que nós estamos colocando aí que 40 alunos estudam no colégio, numa turma do colégio. 20 alunos estudam numa turma de inglês. Mas 5 desses alunos estudam na escola e na aula de inglês também. Então os 5 alunos, eles fazem parte da interseção dos dois. Aí eu pergunto, qual é o tamanho do número de elementos que fazem parte de A mais B, ou A união com B? Então, quando eu tenho A união com B, significa que eu tenho todos os elementos de A, todos os elementos de B, e aí eu tenho o conjunto do A união com B. Veja, se na turma tem 40 alunos e 5 fazem inglês,
Isso significa que 40 menos 5, 35 alunos fazem apenas a escola. E dessa turma de inglês aqui, 5 estão na escola. Então significa que 15 não estudam nessa escola, tá? Então tá aí, olha. Se eu juntar a turma da escola com a turma de inglês, se eu juntar as duas turmas, quantos elementos eu vou ter? Então, como é que eu vou representar isso? Vou representar assim, olha, número de elementos de A união com B. Então, o número de elementos de A união com B é 35 mais 5 mais 15. 40 mais 15, 55. Tá ok? Muito bem. Porque a princípio a ideia inicial é eu pegar 40 e somar com 20. Mas se eu pegar o 40 e somar com 20, eu estarei somando duas vezes esses elementos aqui. Tá? Então eu tenho que retirar uma das vezes que eu somo ele dessa conta. Então eu vou fazer 40 mais 20, 60, menos 5, porque eu somei duas vezes o 5. Somei aqui com 40 e somei aqui com 20. Então essa mesma conta eu posso escrever da seguinte forma, que o número de elementos de A união com B, ele é igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B, tá apertadinho aqui, eu vou puxar para cá, menos uma vez a interseção com B. Veja, pessoal, a maior parte das vezes, para resolver um exercício, eu não vou precisar dessa formuleta aí que eu estou colocando. Mas essa formuleta ela é bem interessante para vocês conhecerem, principalmente. Em alguns casos, lá na frente, na combinatória, na probabilidade, talvez a gente volte a ver essa formuleta. Mas é importante a gente ter conhecimento dela, tá? Então ficou claro então como é que funciona esse negócio? Eu tenho então A união com B, ou são todos os elementos. A intersecção eu tenho apenas uma certa quantidade. E a interseção é só uma quantidade e eu retiro então, somo A, B e tiro coisa. Vou fazer por essa fórmula aqui para chegar no 55, olha. A união com B é igual a 40 de A mais 20 de B menos 5 de A intersecção com B, que dá os 55, que a gente já tinha calculado. Tá certo? Ficou claro aí, pessoal? Ficou clarinho? Sim, professor, sim. Então nós vamos ver agora o princípio fundamental da contagem. Tá? O princípio fundamental da contagem, isso que nós vamos ver agora. O princípio fundamental da contagem, ele é bastante simples, né? Ele vem da ideia da multiplicação que eu vou fazer entre os elementos. Vou colocar aqui um exemplo para ficar bem claro. Vamos imaginar o seguinte, eu estou numa cidade A, tenho uma cidade B e tenho uma cidade C. Para sair de A e chegar em B, eu tenho 3 caminhos diferentes. E para sair de B e chegar em C, eu tenho
dois caminhos diferentes, tá? Então, olha, como é que esquematizando esse negócio de uma forma diferente? Eu estou aqui na cidade A, eu tenho o primeiro caminho para chegar em B, eu tenho o segundo caminho para chegar em B e um terceiro caminho para chegar em B. De B para C eu tenho dois caminhos. Então eu posso chegar em C através de um caminho ou outro. Ou aquele caminho ou outro. Eu tenho dois caminhos para sair de B e chegar em C. Então veja, para eu sair de A para B, temos três opções. Em cada opção, nós temos duas possibilidades diferentes. Então, nós temos 3 na primeira e 2 na segunda. O total de opções que nós temos é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, nós temos 3 na primeira, 2 na segunda, 3 vezes 2, temos no total 6 opções diferentes para sairmos de uma cidade e irmos para outra, passando pela terceira, né? Isso levando em consideração que eu não tenho um caminho direto aqui, né? Tá ok, pessoal? Então, esse é o tamanho, é o número é a contagem que eu faço, o número de possibilidades, tá? Olha, vamos fazer mais um exemplo. Vamos imaginar o seguinte, que olha, eu tenho essa possibilidade de ir, e quantas possibilidades eu tenho de volta, né? De volta eu tenho duas possibilidades de volta e mais 3 de volta também, olha. Eu posso vir por esse caminho ou por esse. Chegou aqui, eu tenho 3 possibilidades de volta. Então, eu tenho de C, vou colocar aqui do lado, de C para A. Então, eu tenho aqui, olha, possibilidade de B, tenho 2 para ir para B. E em cada uma dessas possibilidades tenho 3 alternativas diferentes. Aqui eu vou chegar em C em 3 delas. Então aqui na primeira eu tenho 2 possibilidades e na segunda eu tenho 3. Então aqui eu tenho 6 possibilidades. Então veja, eu tenho 6 possibilidades de A para C. E de C para A, que é o retorno, eu tenho mais 6 possibilidades. Então, o número de possibilidades que eu tenho no total é de 6 mais 6, que são 12 possibilidades. Então, fica bem claro, olha. A daqui para cá eu tenho 6, que é o produto dessa por essa. E em cada uma dessas, quando eu chego em C, eu tenho mais 6 possibilidades de retorno. Então, eu tenho aqui uma soma e aqui eu tenho um produto. Tá ok, pessoal? Então, pessoal, vamos imaginar que eu tenho uma placa de veículo que ele funciona da seguinte forma. Eu tenho 2 dígitos, que são letras, aqui. E tenho 2 números, ou duas possibilidades que são números. Aí vem a pergunta, quantas placas diferentes eu vou conseguir com essa característica de placa? Tá ok? Então veja, vamos lá, vamos raciocinar aqui. Eu tenho a primeira possibilidade, a segunda, a terceira e a quarta. Então aqui pode ser A, B, C, D, tá? Vamos considerar o abecedário completo, inclusive com o W. Então ele vai ter 26 possibilidades diferentes, tá?
Então nós estamos incluindo aí o Y e estamos incluindo também o W, para aumentar o número de possibilidades, né? Então aqui eu tenho 26 possibilidades e aqui eu também tenho 26 possibilidades. Então, para cada letra aqui, eu tenho 26 possibilidades aqui. De números, eu tenho 10 possibilidades, que é do 0 até o 9, e aqui também 10 possibilidades. Então, essa placa começaria com AA00, AA01, AA02, vai indo, AB, AC, AW, depois BA, porque o AB é diferente do BA, então BA, B, BC, BB, BC, B, não sei o que, vai embora. Então aqui eu tô com as possibilidades de ser AA, BB, CC, DD e vai embora, né? Então eu tenho 26 possibilidades aqui. Então o número de placas, por isso nós estamos falando no princípio fundamental da contagem, que é o princípio da multiplicação aqui, ele vai ser igual a 26 possibilidades na primeira, vezes 26 possibilidades na segunda, vezes 10 possibilidades numéricas na terceira, vezes 10 possibilidades na segunda, tá certo? Então aqui, olha pessoal, fazendo a multiplicação aqui, nós vamos ter 26 vezes 26 vezes 100, tá? Então vai dar 26 vezes 26. Eu não fiz essa conta ainda. Espera aí. Cadê? 26 vezes 26, deixa eu fazer aqui. (676) com 2 zeros. 676 com 2 zeros. 67.600 possibilidades diferentes. Tá ok? Tudo bem, pessoal? Mas eu poderia, sei lá, colocar placas de cores diferentes. Opa! Se eu colocar placas de cores diferentes, por exemplo, eu tenho uma placa vermelha e uma placa branca ou amarela, sei lá, para diferenciar, e isso também passa a ser uma diferenciação. Então eu vou ter isso aqui, mais uma casa aqui, que seria de cor, e aí eu teria duas possibilidades para cores. Na verdade, eu poderia ter até mais, mas tudo bem, vamos pensar só em duas possibilidades. Eu pegaria esse valor e multiplicaria por 2 também. Tá bom? Joia! Uma variação desse exercício que a gente poderia fazer é a seguinte. Imagina que o mesmo sistema de placas, de veículos, só que eu impusesse a não possibilidade de repetição de letras ou números. Então, como é que seria isso daqui? Seria assim, olha. Quer dizer, eu não posso ter, por exemplo, a placa AA00. Não, essa possibilidade eu não teria. E se eu tiver o A na primeira letra, eu não poderia ter a B, a A também na segunda. Teria que ter a B em diante. Então veja, olha como é que é o raciocínio e é interessante. Na primeira possibilidade, eu tenho 26 possibilidades diferentes, que é do alfabeto. Na segunda, a letra que for utilizada na primeira não pode ser utilizada na segunda. Então, na segunda, eu não tenho 26, eu tenho apenas
25 possibilidades diferentes. Eu não tenho 26, eu tenho 25. Na numérica, eu posso usar todos os dígitos na primeira, mas na segunda eu já não posso usar aquele que está sendo usado aqui. Sobra, então, 9 possibilidades para a gente fazer. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Então vai ficar assim, o número de possibilidades vai ser igual a 26 vezes 25 vezes 10 vezes 9, que dá 58.500 possibilidades diferentes da gente encontrar placas aí. Então esse detalhe é muito importante. Se eu usei na primeira, não posso utilizar na segunda. Tá legal? Tudo bem, pessoal? Joia. Vamos mais um exemplozinho, depois eu vou passar para os exercícios aí. Mais um exemplozinho. Vamos imaginar que um ciclista aí, um rato, vamos pegar um rato, beleza. Eu coloco ele aí num labirinto de coisas aqui, um labirinto. Eu tenho aqui, olha, 4 portas de entrada. Tenho 4 portas. Eu coloco esse rato numa das portas e ele fecha a porta, ele vai ter que sair por uma das outras 3 portas, tá certo? Vamos chamar essa aqui porta A, B, C e D. Tá? Então, o rato entrou pela A, ele tem que sair pela B, C e D. Então, quais são as possibilidades? Eu tenho 4 possibilidades de colocar ele em 4 portas diferentes, mas quando ele sair, ele tem 3 possibilidades. Então, quantas possibilidades existem de entrada e saída do rato? Olha, esquematizando, seria assim, olha, o rato vai entrar pela A, pela B, pela C e pela D. Então, ele tem A, B, C e D possibilidades de entrada. E na saída, se ele entra na A, ele só pode sair pela B, C ou D. Ó. Se ele entra pela B, ele pode sair pela A, pela C e pela D. Se ele entra pela C, ele pode sair pela A, pela B e pela D. E não cabe aqui mais na minha tela. Mas vocês já entenderam o raciocínio. Então eu tenho 3. Então, olha, nós vamos fazer a conta da seguinte forma, olha. Primeira possibilidade, segunda possibilidade. Primeira possibilidade, eu tenho 4. 4 possibilidades de entrada. Uma vez que ele tem 4 possibilidades de entrada, quantas ele tem de saída? 3. Porque ele tinha 4 para entrada, mas ele não vai sair pelaquela que ele entrou. Sobrou então 3 para ele sair. Então o número total de possibilidades é 4 vezes 3, ele tem 12 possibilidades no total de fazer esse percurso de entrada e de saída. Eu vou usar muito esse esqueminha aqui, assim, olha, com 2 casinhas. A primeira casinha, primeira possibilidade, segunda casinha, número de possibilidades da primeira, número de possibilidades da segunda, multiplica um pelo outro e eu já tenho a resposta. Tá bom, pessoal? Então tá bom, pessoal. Até mais, hein?